Vamos falar um pouquinho do útero, né? Hoje, muitas mulheres estão tendo problemas nesse órgão, como o aparecimento de mioma, a endometriose, o câncer do útero, principalmente, né? O câncer do colo do útero, que vem sendo cada vez mais combatido, né? Muitas vezes dentro dessas campanhas, as campanhas de vacinação, muitas vezes até, né, já precoce, com a ideia de prevenir o câncer do colo do útero. Uma outra coisa importante, muitas vezes a dificuldade de engravidar, os abortos, tudo isso, né, são sintomatologias ou doenças que acometem esse órgão, que vai estar de alguma forma ligado a um, né, desses fatores que eu vou citar nesse vídeo. Então, fique comigo até o final para você poder entender de que forma as sensações, os traumas vividos ao longo da vida podem repercutir nesse órgão. A primeira característica mais importante desse órgão é a função, né, que ele exerce. Então, basicamente, o útero foi feito para gerar a vida. E esse é um dos motivos que cada vez mais mulheres estão tendo impactos nesse órgão. Se nós formos olhar, né, e conversar, talvez com a geração da bisavó, a tataravó, aquelas que tiveram 7, 10, 12 filhos, se você for perguntar para elas se elas conheceram mulheres que tiveram mioma, tiveram endometriose, que tiveram câncer no útero, você vai ver que praticamente não se ouvia falar disso daí. Por que isso acontecia? Porque o órgão exercia o seu papel biológico. E toda vez que um órgão exerce o papel biológico, ele tende a ter menos impactos, porque automaticamente ele não vai viver situações conflituais, porque eu não entro em situações de hiperestresse, eu só entro em hiperestresse quando eu não obtenho aquilo que eu gostaria ou quando o órgão não obtém aquilo que é uma necessidade real dele. Veja a diferença entre essas duas coisas. E eu acho que esse é um momento muito legal para a gente entender o que é uma resposta biológica e o que é uma resposta psicobiológica. Quando eu falo de biológico, eu estou falando das necessidades reais daquele órgão. Independe do que você acha, do que você quer. E o útero é um órgão assim. Por quê? Eu não tenho o poder ou a capacidade de intervir diretamente com ele. Não tem como eu, uma mulher no dia fértil falar assim: hoje eu não vou engravidar porque eu não quero. Ela não tem a força sobre isso. A opinião dela não determina. Nós podemos, lógico, conseguir não engravidar de formas, né, contraceptivas, mas na forma mental, psíquica, ela não consegue isso. Assim como mulheres que estão querendo engravidar e não conseguem, não estão conseguindo, através da sua vontade, modificar um processo biológico. Então, quando eu digo biológico, eu estou falando da necessidade real daquele órgão. Qual é a necessidade real do útero? Colocar um filho. Então, quanto menos filho eu coloco, mais impactos biológicos eu vou ter. Por isso que mulheres que escolheram não ter filhos ou que tiveram poucos filhos ou demoraram demais, podem ter impactos que vão gerar, por exemplo, o mioma. O mioma está ligado a uma sensação de incapacidade, impotência em relação a gerar um filho ou manter um filho. Por isso que mulheres que tiveram abortos tendem a ter maior possibilidade de manifestar um mioma. Então, o mioma, né, o aumento da musculatura lisa do útero, estaria totalmente ligado a essa função procriativa da mulher. Um outro quadro que vem, né, crescendo nos últimos tempos, eu vejo cada vez mais mulheres procurarem tratamentos para o quadro da endometriose. E aqui eu faço uma observação importante que, né, eu quando estudei através da visão da medicina tradicional, nós estudamos que a endometriose
são células do endométrio, né, as células da parede do útero, que migram para fora do útero, né, acometendo a cavidade abdominal. Muitas vezes seriam células uterinas que vão ser encontradas na parede do intestino, no ovário ou no próprio útero, enfim. Isso seria a justificativa para um quadro da endometriose, né? Porém, uma informação que eu só tive a partir do momento que eu comecei a estudar a nova medicina hegemônica, porque através das investigações do Dr. Hammer, ele pôde perceber que no quadro da endometriose há o envolvimento do ovário. E isso é algo novo que vale a pena ser investigado. E depois que eu comecei a olhar, eu pude ver que há uma correlação direta com o ovário, principalmente devido à sintomatologia que a mulher que tem endometriose apresenta, que não é uma sintomatologia clássica de células do endométrio, mas é uma sintomatologia clássica de células que constituem uma parte do ovário que nós chamamos de porção mesodérmica do ovário, que é onde o ovário produz, né, a parte do ovário responsável por produzir o hormônio sexual. Então essa parte do ovário, ela sofre impactos por conflitos, né, por situações vividas, aonde ocorreu a sensação de perda. Diante dessa perda, tem que ter mais uma sensação, que é a incapacidade diante da perda. Então a gente diz que a perda com sensação de incapacidade, com sensação de desvalorização. Vou dar um exemplo. Imagine que você sofre um acidente e tem um colega, né, com você nesse acidente, e ele fica muito ferido, e você tenta salvar esse seu colega ou sua colega, e essa pessoa vai a óbito. Então você vivenciou uma situação de perda, onde você tentou salvar e não conseguiu. Então uma perda com incapacidade. Então aqui eu estou falando de uma situação de morte, mas vamos imaginar que o seu coleguinha, né, ou a sua colega, o melhor amigo da escola, os pais se mudaram de cidade e ele saiu da sua escola e você sofreu uma situação de perda. Você tinha um bichinho de pelúcia e a sua mãe foi e doou esse bichinho de pelúcia contra a sua vontade. Então você teve uma perda com uma sensação de incapacidade. Então são diferentes situações que essa pessoa pode ter, né, vivenciado ao longo da vida, ou muitas vezes eu vejo muito isso porque o subconsciente, que é o responsável pelas respostas biológicas ou psicobiológicas, ele não diferencia o real do imaginário. Então existem muitas pessoas que têm medo de perder. Então automaticamente ela fica vivenciando constantemente essa sensação. Então isso vai impactar também o seu organismo. E quando isso acontece, ele impacta essa parte do ovário, fazendo com que ocorra alterações hormonais. Então isso vai repercutir no ciclo hormonal da mulher, que é típico de mulheres que têm endometriose. O endométrio em si não seria capaz sozinho de modificar o ciclo hormonal. Porém, quando há o envolvimento do ovário, dessa parte do ovário, automaticamente ocorre uma alteração do ciclo hormonal da mulher. Isso vai alterar o ciclo menstrual, podendo levar até mesmo quadros de parada da menstruação, né? Muitas vezes o que nós podemos chamar de menopausa precoce. E quando impacta essa região, começam a ser produzidos cistos ovarianos. E isso pode levar também, né, ao diagnóstico de cistos no ovário, as mulheres que têm ovário micropolicístico. E esses cistos, o que pode ser observado é que em determinado momento desse processo biológico, esses cistos eles se rompem e caem na cavidade abdominal ou caem na cavidade uterina, formando também as chamadas células da endometriose. E essa porção do ovário, ela é derivada de uma célula que produz dor, que é a mesma que vai dar origem ao sistema músculo-esquelético. E por isso, sintomas como dor no baixo ventre, né, dor na cavidade pélvica, alterações hormonais, sensação de alteração de temperatura, né, muitos sentem o calor nessa região, são típicos dessas células e não das células
que deram origem ao endométrio. É por isso que, diante de um quadro de endometriose, é importante se trabalhar e se investigar como essa pessoa pode ter vivenciado ou tido experiências, né, com a sensação da perda ou o medo de perder. E desta forma a gente pode tentar também trabalhar com esse paciente. E um outro processo que pode acontecer, muitas vezes a endometriose surge após abortos, após perdas. Então muitas vezes a mulher não tinha nada, porém ela sofreu alguns abortos e um tempo depois ela é diagnosticada com um quadro de endometriose. Então isso justifica o envolvimento do ovário que sofre por impactos da sensação da perda. E uma outra área do útero é o colo do útero, que pode, né, manifestar os sintomas aí das úlceras do colo do útero ou o famoso câncer do colo do útero, né, o carcinoma da região uterina. O colo do útero, ele está totalmente ligado a uma sensação da fêmea, da mulher, né, de se sentir cuidada pelo macho ou cuidada pelo seu parceiro. Esse processo ele tem início sempre com a figura paterna, onde o pai exerce inicialmente essa sensação de cuidado em relação à sua filha. Quando a mulher, quando a menina não se sente cuidada por essa figura, ela impacta a região do colo do útero porque desperta uma sensação que nós chamamos de frustração em relação à figura masculina. E essa frustração impacta o colo do útero. E isso tudo pode ser reforçado ao longo da vida quando ela, né, começa agora a se relacionar com o seu parceiro e ela muitas vezes pode não se sentir novamente cuidada por esse parceiro. No momento em que ela se sente assim, aparecem as úlceras do colo do útero. E muitas vezes isso acaba sendo até mesmo cauterizado pelo profissional que trabalha, né, que é especialista nessa área do corpo. Quando ela está diante dessa sensação, outros sintomas podem surgir, como por exemplo, alterações no ciclo menstrual e muitas vezes dificuldade de engravidar. A mulher que não se sente cuidada pelo macho, ela pode ter uma maior dificuldade de engravidar deste macho. E quando, né, eventualmente ela consegue engravidar, ou se em algum momento da vida dela ela encontra um macho que traz a sensação, né, um parceiro. Eu falo macho porque, né, isso também acomete fêmeas de outras raças, não só a humana, tá? Então, muitas vezes, quando a gente olha em um contexto biológico, nós estamos falando de todas as fêmeas que têm essa capacidade de procriar e que tem no útero o colo do útero, ok? Então, né, essa relação para a mulher seria o parceiro, né, e para a fêmea seria o parceiro no contexto do macho do relacionamento. Então, o homem que vai cobrir aquela fêmea, né? E quando ela encontra esse parceiro e ela agora sente os cuidados do macho, sente que o macho está ali. Então imagine assim, você poderia viver um relacionamento ruim com outro parceiro, onde você sentia que ele não trazia segurança, não trazia os cuidados necessários, ou isso poderia estar relacionado à figura do pai. E depois você encontra num outro relacionamento um parceiro que traz essa sensação. E aquele colo do útero que antes sofria impactos ulcerativos, agora ele pode sofrer um processo de reparação, onde células começam a se multiplicar. E neste momento surge o câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero é uma forma que o colo do útero tem de reparar esse processo lesivo, né? Porém, ele é interpretado pela medicina oficial como um câncer. Mas no contexto biológico, ele é uma resposta do tecido para cicatrizar todo aquele processo que foi vivido ao longo da vida. Por isso é muito importante, né, pais de meninas prestarem atenção na posição, né, de levar segurança, levar os cuidados para essa fêmea, e nós, como parceiros, estar sempre tentando olhar para isso, né? Porque hoje, com o mundo moderno,
cada vez mais nós estamos vendo inversões de papéis. Muitas vezes a mulher está assumindo um papel de dominância muito grande em relação ao parceiro ou ao relacionamento, tomando frente, atitudes, né? Muitas vezes ela é a provedora, tanto de atitudes quanto financeira. Isso tudo faz com que aquela mulher que precisava, né, se sentir cuidada, agora ela assuma uma posição de levar os cuidados. E tudo isso vai fazer com que ocorra uma mudança do comportamento biológico, e uma das áreas que pode sofrer impactos é a região do colo do útero. Então, isso seriam as principais doenças, né, os principais impactos que acometeriam essa região do útero. Se você gostou desse conteúdo e acha que pode, né, servir para outras pessoas, curte aí, compartilhe com as pessoas, se inscreva no meu canal para que você possa receber, né, informações atualizadas. Então, não deixe de compartilhar e levar esse conhecimento para o maior número de pessoas.